Bom dia, professor Luiz Rogério, bom dia demais pessoas aqui presentes. Antes que mais, eu quero parabenizar o senhor pela coragem, pela disponibilidade de se lançar candidato a reitor da nossa universidade. Meu nome é Salete Maria, eu sou professora do Bacharelado em Estudo de Gênero e Diversidade, vinculada ao Departamento de Ciência Política. Só para relembrar, essa entrevista está constituída de 3 momentos. O primeiro momento é o momento em que o senhor vai se apresentar, falar algo acerca da sua trajetória pessoal e profissional e algo mais que o senhor queira acrescentar com relação à sua visão de mundo, suas expectativas com essa campanha. O segundo momento diz respeito às perguntas propriamente ditas, que serão formuladas por mim, que sou professora em exercício, a professora Joaquina, que é docente aposentada da UFBA, e o acadêmico de Direito e também residente universitário, Jefferson Nicásio. Então, eu quero convidar o senhor a ficar absolutamente tranquilo. O senhor está entre pessoas da comunidade acadêmica, né? Pessoas, eu falo por mim particularmente, que torcem pelo seu sucesso nessa campanha, né? E que o respeita bastante, sobretudo pela coragem, né? Pela disposição em se colocar para o julgamento público, né? O julgamento dos seus pares. Então, eu vou iniciar com a primeira parte, pedindo ao senhor que fale um pouco, né, dessa sua caminhada, em breves palavras, naturalmente, né, a sua caminhada pessoal e profissional e um pouco da sua visão de mundo, como é que o senhor encara as coisas relacionadas ao mundo acadêmico e à sociedade em geral. Fique à vontade. Primeiro, bom dia, Salete, e bom dia aos demais presentes aqui na sala. Para mim é um prazer, né, estar aqui nessa manhã participando dessa entrevista. E em especial porque fui aluno da professora Joaquina, né, durante toda a minha graduação. Além de aluno, eu pude compartilhar com ela diversos espaços deliberativos e também espaços coletivos dentro do Estudo de Geociências, porque no período em que eu fui estudante, a UFBA, na graduação, a professora Joaquina era vice-diretora do Estudo de Geociências, de forma que eu, na condição de representante discente no Conselho Departamental, representante discente na congregação do Instituto, tinha, além da condição de aluno, tinha uma condição de discussão política dentro dos espaços deliberativos do Instituto de Geociências, e a professora Joaquina era também um membro desses coletivos deliberativos, de forma que tenho assim um prazer enorme de, agora nessa condição, né, não mais lá naquele momento como aluno, mas agora nessa condição já como vice-reitor e candidato a reitor dessa instituição, ser entrevistado pela minha querida professora Joaquina. A minha história de vida, né, se a gente for falar assim, em breves palavras, ela se confunde com a história de vida de muitos jovens que vêm do interior do estado da Bahia ou do interior de qualquer outro estado do Brasil para uma grande cidade para estudar, né? Vem com o sonho de busca de conhecimento de um novo mundo, né? Vem com o sonho da descoberta. E é justamente naquela fase dos 17, 18 anos que o jovem sai da fase mais inocente e começa a entrar nesse imaginário da vida adulta, né? E vem em busca de grandes descobertas também, né? Então eu iniciei essa jornada de relacionamento com a UFBA aos 18 anos, quando saí de Feira de Santana, né? Filho mais velho de uma família de 7 irmãos. Já não tinha, naquela altura, mais a presença do meu pai, e tinha um irmão mais novo de 1 ano de idade. De forma que trazia também muitos sonhos, mas também muitas responsabilidades, porque
sendo uma pessoa do interior que vem para a capital, também estimula os demais irmãos da família, e foi assim que aconteceu, para que também pudesse seguir a mesma trajetória, sonhar, o que de fato aconteceu com outros irmãos meus que vieram na sequência também para Salvador para fazer a Universidade Federal da Bahia ou outras universidades aqui na capital. Então tudo começou lá, essa minha relação com a UFA em 1984, desculpe, quando fui aprovado no vestibular para o curso de Geologia, e em março de 84 eu ingressei no Instituto de Geociências, né, como calouro, né, naquela oportunidade. Imediatamente me cadastrei lá na Secretaria de Educação do município de Feira de Santana para uma vaga na residência universitária feirense, que ficava ali atrás da biblioteca dos Barris, da biblioteca central ali dos Barris. E fui selecionado juntamente com mais 6 calouros, né, para morar naquela casa. Era uma casa com térreo e primeiro andar e que tinha em torno de 17 quartos, né, e que morávamos em torno de 40 homens, era só masculino. E aí, iniciado o semestre e começando as atividades das aulas, logo, e chegando no Geociência, logo me envolvi com o diretório acadêmico, né? Porque quem está chegando está com muita vontade de participar de tudo, quer conhecer tudo. E também a residência universitária entrou em processo de eleição. Eleição por quê? Porque a residência universitária de Feira, isso vale a pena destacar, era, na verdade, já naquela época, uma entidade não governamental, né, que tinha um CNPJ, tinha uma razão social, né, era reconhecida como entidade de utilidade pública e tinha o orçamento aprovado na Câmara Municipal de Salvador, na Câmara Municipal de Feira. E o prefeito tinha que repassar o dinheiro mensalmente, o orçamento aprovado na Câmara, para uma conta do Banco do Brasil, cuja agência fica ali na Avenida 7, e o dinheiro era gerenciado diretamente pelos estudantes. Então tinha que ter uma diretoria da casa, eleita pelos próprios residentes, e que fazia essa movimentação financeira para pagamento da água, pagamento da luz, pagamento do empregado, da pessoa que fazia a limpeza, comprava gêneros alimentícios para fazer o café da manhã. Enfim, toda a gestão da residência universitária era feita pelos próprios residentes, com o recurso que era repassado mensalmente pela Prefeitura de Feira de Santana. E nessa eleição, na eleição da diretoria da casa, logo que chegamos, esses 6 calouros, a gente disse, vamos montar uma chapa dos calouros para disputar com os veteranos, né? E almoçando no restaurante universitário, então eu, com alguns colegas calouros lá no restaurante, que era o prédio do restaurante universitário naquela época, era lá na Facom, onde hoje é a Facom, nós decidimos montar a chapa. E eu seria o candidato a presidente e um estudante de engenharia mecânica, Álvaro, seria tesoureiro. Tinha diretor de esportes, diretor de comunicação, tinha várias outras diretorias. Pois bem, como disputar a eleição para ganhar dos veteranos, porque eles eram maioria e aqueles calouros que chegou, como é que esse calouro vai fazer a gestão da residência e a gestão, inclusive, dos recursos que eram repassados pela prefeitura. Pois bem, tivemos cerca de 1 mês e meio de campanha dentro da casa e nós, calouros, apresentamos uma proposição que visava, em especial, tinha como meta principal a transparência e a democratização do uso do recurso da casa. Acreditávamos naquela época que a casa não estava tendo uma boa gestão e que nós, como calouros, poderíamos nos habilitar para fazer. Ganhamos a eleição e ficamos durante 4 anos, os 4 anos seguintes da casa, eu fiquei como presidente da casa,
e foi a minha primeira experiência de vida como gestor, né, da residência universitária de Feira de Santana, e a minha primeira experiência como líder de um movimento de reconstrução, de melhoria, de democratização do espaço, dos recursos que eram destinados para aquela residência universitária. Então, a partir dali eu percebi que, com aquela experiência, que eu tinha uma possibilidade de fazer e me envolver com esses processos coletivos, de discussão, de agenda coletiva com as pessoas, etc. E aí eu comecei a participar lá do diretório acadêmico de Geologia e fui eleito como representante dos alunos na congregação, então participava das discussões da congregação, fui eleito para ser representante dos alunos no conselho departamental, na época tinha o tal conselho departamental, e por fazer muita crítica e questionar muito nesses dois espaços, né, quando eu me formei, eu tentei a inscrição no mestrado de Geologia Econômica lá do meu instituto e não fui aprovado. Tenho certeza que foi por isso, né, porque eu era muito crítico, principalmente eu era muito crítico ao professor Humberto Raimundo Costa, o professor que tinha lá, e ele era professor de Geologia Econômica e eu queria fazer Geologia Econômica e não fui aprovado. Mas eu fui aprovado, eu me inscrevi tanto no mestrado em Geologia na UFPA e também me inscrevi para fazer a prova do mestrado de Geologia na USP e fui aprovado na USP em 4º lugar, né? Então, quando eu fui no dia da minha formatura, que foi 18 de fevereiro de 1989, cheguei no dia da minha formatura, eu já estava aprovado no mestrado da USP, né? E já estava reprovado no mestrado da UFBA. Então isso foi também motivo de muita alegria para mim e de muita reflexão, eu tenho certeza, para os professores do mestrado de Geologia, do qual hoje eu sou professor, né? Sou orientador de mestrado, sou orientador de doutorado da nossa pós-graduação, mas naquela época, ainda que fosse uma época em que a gente estava exercitando o início da redemocratização, né, 89, 88, a crítica no interior do estudo de geociências ainda não era muito bem-vinda, né? Quem fazia muita crítica tinha muitos problemas. Depois eu fui, aí, portanto, fazer o mestrado na USP, né? Era um momento de muita carência de emprego na minha área, né? Porque a Constituição de 1988, ela proibiu que empresas internacionais explorassem petróleo, explorassem minérios no subsolo brasileiro. Então, muitos geólogos que eram geólogos importantes de companhias internacionais estavam sendo desempregados e aquela juventude que estava chegando no mercado de trabalho, como eu e como outros, encontrava um cenário de muita depressão, vamos dizer assim, nos empregos. Então, eu já tinha sido aprovado no mestrado de São Paulo, mas ao mesmo tempo tive o convite para trabalhar numa mineração lá em Serrinha, né, na região de Serrinha, lá no Ouro, mas optei para fazer o mestrado, embora a bolsa fosse menor do que o salário do emprego, porque queria continuar meus estudos. Então fui para a USP, lá na USP fui morar na residência universitária dos pós-graduandos, porque como já vinha de um processo de moradia em residência e a USP tinha um prédio específico para a pós-graduação, então imediatamente eu me candidatei a morar na residência universitária da pós-graduação, fui selecionado e também passei a morar na residência da USP, que era muito bom, porque a residência universitária ficava dentro do campus, então nós eu vivia a universidade o tempo inteiro, né? Ou seja, fim de semana tinha atividades culturais, tinha atividades esportivas, dava para a gente passear no campus, etc. E durante a semana não precisava pegar transporte, não tinha um deslocamento, almoçava no restaurante universitário, ia para o Instituto de Geociências na USP, então foi também um período muito rico, né? Quando eu estava terminando o mestrado, eu fui convidado, eu terminei o mestrado também muito rápido, né? Então, antes de terminar a minha bolsa, eu já tinha terminado a dissertação. Já tinha escrito, já estava tudo pronto, e eu combinei com o orientador que defenderia a dissertação em
fevereiro do ano seguinte, mas em dezembro eu já tinha concluído a dissertação. Combinamos que seria em fevereiro, porque eu estava pensando em fazer o doutorado e era só em março, e portanto não fazia sentido eu defender a tese já em dezembro e ficar janeiro, fevereiro, até mesmo sem nenhuma atividade no mestrado e doutorado. Nesse período, recebi um convite para fazer um trabalho freelance numa empresa na Amazônia, uma empresa de exploração de ouro, né? E fui fazer esse trabalho durante 30 dias e depois voltei para aqui para Salvador passar o final de ano e fui depois defender o meu mestrado. Quando eu defendi o mestrado, essa empresa me chamou para ser efetivado e trabalhar com a exploração de ouro na Amazônia, e também o meu orientador me convidou para continuar no doutorado. Fiquei entre a cruz e a espada, mas eu disse, não, eu sou jovem, naquela altura eu tinha 24, 25 anos, e eu sou jovem, eu vou encarar os dois desafios, né? E encarei os dois desafios fiquei trabalhando na Amazônia, na mineração, em plena selva, entre 1991 e 1997. Né? Nesse período, inclusive, morei 2 anos no estado do Pará. Né? Foi um período muito rico, né? Um período em que eu pude conhecer uma nova cultura, novas pessoas, né? Um clima diferente, é um outro Brasil, né? Um cenário muito acolhedor das pessoas lá na região norte. E foi quando, inclusive, eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro filho, né? Ele é paraense, o jovem Pedro, que hoje completou recentemente 18 anos. Depois eu regressei novamente para São Paulo, depois de trabalhar na Amazônia, mas sempre fazendo o doutorado no paralelo, né? Então, o meu doutorado era aqui na região de Brumado, a área que eu estudava era na região de Brumado, e eu trabalhava no campo, na Amazônia, e durante muito tempo morava em São Paulo. Então, eu sempre fui um geólogo que ficava muito tempo no campo. Então, às vezes eu ficava 90 dias no campo, né, sem ir em casa. Nessa época, minha mulher, inclusive, dizia que ia contar os dias que eu passava em casa, porque eu ficava mais tempo no mato, né, como todo geólogo que se preza tem que ir ao campo, né, mais tempo no campo do que na cidade. Mas, ao mesmo tempo, e foi curioso essa época da minha vida, porque ao mesmo tempo que eu estava, às vezes, no interior da Bahia, no sertão de Brumado, né, coletando as minhas amostras para fazer a minha tese de doutorado, depois eu estava no interior do Pará, plena selva amazônica, num local onde não tinha acesso por terra, só tinha acesso aéreo. E nós, como eu era um geólogo de exploração, então nós acampávamos geralmente na margem de um igarapé, na margem de um rio, em acampamentos de lona e dormindo na rede. O avião que fazia o trajeto Manaus-São Paulo passava bem em cima do ponto onde a gente tinha a mineração. E naquelas noites lá, às vezes no meio da Amazônia, eu fazia e às vezes eu estava lá na USP, num grande laboratório. O laboratório que eu fiz é o melhor laboratório na área de isótopos da América Latina. Então eu vivenciava esses 3 espaços ao mesmo tempo, uma grande metrópole, o sertão da Bahia e o meio da floresta amazônica. E quando eu estava, geralmente, lá no meio da floresta amazônica, eu fazia uma reflexão de quanto era diverso o nosso país, quantas diferenças que tínhamos no nosso país, né? Ou seja, eu estava ao mesmo tempo num grande laboratório com alta tecnologia, com pesquisadores renomados, pois estava lá no interior da Bahia, no sertão, coletando minhas amostras no meio da pobreza, e na floresta amazônica, que era uma floresta exuberante. Quem conhece a Amazônia sabe exatamente do que eu estou falando. Então isso me enriqueceu muito e me deu uma visão de Brasil e de mundo e das pessoas muito especial, né? De forma que essa é a minha trajetória até aí. Depois terminei o doutorado, e quando terminei o doutorado eu resolvi voltar para Salvador, né, junto com minha família, porque minha esposa ingressou na UFBA e
nós já tínhamos uma outra criança, uma filha, uma Paulistinha, né? E eu não podia ficar distante da família. Morando em São Paulo, minha esposa aqui, então voltei para Salvador. Logo chegando em Salvador, fui convidado pela Prefeitura de Salvador para fazer um projeto ambiental relacionado à recuperação ambiental do aterro de Canabrava, o lixão de Canabrava, do lado do estádio do Esporte Clube Vitória. Então também foi um grande desafio fazer esse projeto, foi um projeto em que eu trabalhei durante 2 anos, muito afinco, e fizemos um projeto exitoso de recuperação ambiental de uma área extremamente degradada. E o que mais me chamou a atenção nesse projeto de recuperação ambiental do aterro de Canabrava é que nós conseguimos tirar do lixão de Canabrava dezenas de crianças que coletavam lixo, que viviam do lixo, comendo o lixo, e centenas de adultos que viviam naquele processo. Então foi um processo de recuperação socioambiental que eu participei. Foi uma outra experiência de vida, que eu diria, de muito gratificante, muito importante. Em seguida surgiu a oportunidade de fazer concurso na UFBA. Aí eu fiz o concurso na área de recursos hídricos, que é a minha especialidade, e ingressei para ser professor da UFBA, e foi aí a experiência que eu, vamos dizer assim, exercitei nos últimos anos, né, como professor, como pesquisador, como orientador de graduação, como orientador da pós-graduação. E logo que entrei aí, achei que precisava ainda mais me especializar, então fiz um pós-doutorado nos Estados Unidos, já também na minha área de especialidade. E depois, ainda fazendo o pós-doutorado lá nos Estados Unidos, fui estimulado por algumas pessoas do nosso Instituto de Geociências, né? Alguns professores, o professor Olivar, o professor Jorildo, que me visitaram lá nos Estados Unidos na época do pós-doutorado. E também fui estimulado por uma pessoa muito importante da nossa comunidade, que é a professora Ieda Ferreira, né? Primeira diretora do Instituto de Geociências, que naquela oportunidade era a diretora do Instituto de Geociências, para que eu fosse o diretor do Instituto, né? Então foi mais um desafio que se colocou para mim, né? Então, professor do Instituto de Geociências, professor da UFBA, o desafio de ser o diretor do Instituto e também de substituir a professora Ieda, né? Então é sempre um desafio substituir os seus mestres, porque a gente tem aquele, será se eu vou ser igual, pelo menos, né? Então, assim como a gente sempre falava que quando a gente participa de solenidades de formatura, a gente sempre tem que ser um exemplo para os meninos que estão se formando. Então fui o diretor do GEO, fui muito bem acolhido pela comunidade, tivemos uma votação expressiva entre as 3 categorias. E há 4 anos atrás fui convidado pela magnífica reitora, essa mulher genial, que é a reitora Dora, para ser o vice, né, na sua chapa. Também tivemos uma votação expressiva da comunidade universitária, ganhamos nos 3 segmentos, mesmo que fosse no voto universal, nós teríamos ganhado a eleição, e partimos para fazer essa gestão, que eu considero uma gestão que aprofundou o diálogo com a comunidade universitária, uma gestão que estabeleceu itinerários de discussão no Conselho Universitário para a aprovação das pautas, democratizamos o acesso aos recursos, ampliamos a assistência estudantil, melhoramos a infraestrutura da universidade, né? Demos um novo olhar para a relação entre as pessoas da universidade, acabamos com aquele bavi e a ingerência de partidos políticos dentro da universidade, de forma que a universidade experimentou um processo de mais autonomia, mais democratização, mais participação, e é nessa direção que a gente está se colocando, e por acreditar nesse projeto construído, que a gente está se colocando como candidato a reitor para o próximo período. Considerando toda essa sua exposição, professor, a pergunta é justamente nesse sentido. Por que o senhor se lançou candidato a reitor e em que a sua candidatura se diferencia das demais concorrentes ao cargo? Veja bem, primeiro eu considero que a universidade é a mola mestra da minha vida. A universidade é a coisa mais importante do ponto de vista das minhas aspirações profissionais, como pessoa,
como cidadão, eu acho que a universidade é uma coisa muito importante. E a universidade precisa de um gestor que seja comprometido com as pessoas, né? E também eu acredito na gestão que fizemos. Acredito que Dora e Luiz Rogério fez uma gestão exitosa para a nossa universidade. Então, são duas coisas que me estimulam muito e me desafiam a fazer mais por essa universidade. Na sua opinião, professor, como um vice-reitor ou uma vice-reitora poderia ser melhor aproveitado ao longo de uma gestão, sem se limitar a substituir ou suceder o titular nos casos regimentais? Olha, o vice-reitor ou vice-reitora da universidade, né, tem um papel político muito importante, né? Durante o período em que eu fui vice-reitor, procurei exercer esse papel político, mas também um papel de apoio à reitoria na gestão, né? E procurei, durante esse processo também, me diferenciar de outros vice-reitores e vice-reitoras que tiveram na nossa universidade, no sentido de participar mais da gestão, das deliberações político-institucionais. O senhor antecipou anteriormente, mas eu vou insistir em perguntar. De acordo com a sua visão, quais os principais pontos positivos da atual administração e quais os aspectos que o senhor considera negativos ou críticos à gestão da professora Dora, da qual o senhor faz parte? Olha, eu poderia destacar, e nós poderíamos ficar aqui a manhã inteira falando de pontos positivos da nossa gestão, né? Mas eu gostaria de destacar a ampliação das políticas e dos recursos para assistência estudantil, o investimento maciço que fizemos na área da pesquisa e da extensão. Essa universidade nunca teve tanto recurso e apoio institucional para a pesquisa e extensão. Falo de recurso do Tesouro Nacional, recurso do orçamento da universidade. Nós democratizamos e tivemos um tratamento republicano com todas as unidades universitárias. Tanto aquelas que aderiram ao REUNE, como aquelas que não aderiram ao REUNE. Todos foram tratados de forma igual. E, para finalizar, eu queria também falar sobre a democratização dos espaços, né? Nós ampliamos a democracia e participativa nos conselhos superiores da nossa universidade. Ok. Teria algum aspecto negativo ou que o senhor considera insuficiente, que precisa melhorar? Olha, toda gestão tem desafios a realizar, né? Ou seja, você complementa ciclos em algumas áreas, mas você deixa lacunas em outras. E nós pretendemos trabalhar bastante nessas lacunas que ainda existem. Uma delas é a parte administrativa. Nós precisamos avançar muito na modernização administrativa da universidade. Nós precisamos avançar na modernização dos sistemas informatizados, né, da universidade. Nós precisamos avançar ainda mais no apoio à assistência estudantil. Então, há ainda muito a ser feito nessas áreas. Na sua opinião, qual é o papel da arte e da cultura no âmbito das atuidades educacionais no nível superior? Olha, no caso da nossa universidade, né, nós convidamos a professora Eliane Benício, né, atual diretora da Escola de Teatro, para ser a candidata a vice da nossa chapa, né? Eu tenho certeza que essa escolha foi acertada, né, porque a nossa universidade é a universidade de maior tradição nas áreas das artes e da cultura do nosso país. Então, nós precisamos colocar novamente, né, trazer as áreas das artes da nossa universidade para o contexto da universidade como um todo. Ou seja, a universidade precisa ser permeada no seu dia a dia pelo conjunto das atividades artísticas, e é isso que desejamos com a candidatura da vice da professora Eliane. Como o senhor caracterizaria a sua campanha e os apoios recebidos? O senhor considera que é uma candidatura de consenso, de situação, enfim, quem é que apoia o senhor nessa empreitada? Olha, a minha candidatura é, acima de tudo, a candidatura da liberdade, a candidatura da autonomia, a candidatura da universidade livre, a candidatura da universidade que tem olhar nas pessoas, a candidatura que tem apoio de quem gosta da universidade, de quem ama essa universidade. A minha candidatura tem esse itinerário, tem um itinerário do olhar para a universidade, para as pessoas da universidade, para tornar a nossa universidade uma universidade grande, democrática, livre, melhor. Essa é a nossa candidatura.
E qual a opinião do senhor acerca da política governamental de expansão universitária? O que de positivo e de negativo reúne trouxe para as universidades em geral e em particular para a UFBA? Olha, eu gostaria, e como eu sou uma pessoa otimista, né, que gosta de desafios, eu vou ressaltar as coisas positivas. Eu tive a felicidade de estar na universidade nesse momento de ampliação da universidade e de inclusive ser dirigente da universidade nesse momento, porque acredito nessa política. Participei, tive mais ainda a felicidade de ser o presidente da Comissão de Implantação da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Participei de audiências públicas em vários municípios do Oeste da Bahia. A emoção que sentimos lá no município de Barra, de Bom Jesus da Lapa, de Santa Maria da Vitória, de Luiz Eduardo Magalhães, de Barreiras, em ver o povo dentro das audiências públicas, as pessoas querendo a universidade. Essa é uma política das mais acertadas dos governos que já passaram por esse Brasil, né? Eu me sinto assim muito engrandecido de participar desse processo, né? No caso da UFBA, em particular, não só os recursos, mas a renovação do alunado que teve a partir do Refund. A UFBA é uma universidade diferente da que era há 10 anos atrás. É uma universidade melhor, uma universidade mais alegre, uma universidade mais colorida, uma universidade mais participativa, mais democrática, uma universidade que incluiu as pessoas que estavam excluídas. Então eu me sinto muito feliz de ter participado, não só como professor, mas também como dirigente institucional desse momento. E com relação à participação da comunidade acadêmica na gestão universitária, que medidas o senhor propõe para que os conselhos superiores venham a ser, de fato, instâncias efetivamente democráticas? Olha, eu já considero atualmente que os conselhos superiores da universidade são órgãos democráticos, né? Todos os representantes que lá estão, eles são eleitos pelos seus pares, né? Os diretores são eleitos pela comunidade universitária e nós nomeamos todos os diretores eleitos, né? Os representantes estudantis são escolhidos pelos seus pares, assim como os servidores, e a comunidade, o Conselho Universitário democraticamente escolhe os representantes da comunidade, né? O que a gente pode e deve sempre pautar o Conselho Universitário é não impor a pauta, não impor a forma do Conselho discutir as matérias, né? Dar tempo ao Conselho Universitário para que os temas que ali são debatidos sejam amadurecidos, de forma que as pessoas possam discutir nas suas bases, né, com seus pares, para levar a posição mais ampliada, já que ali temos os representantes, né? Mas eu acredito que hoje os conselhos já são um espaço democrático de debate das políticas da universidade. O senhor defenderia a paridade nos conselhos ou considera que, como está, já é suficientemente democrático? A presença de servidores e de alunos não deveria ser equitativa com relação a... Olha, na última revisão dos nossos marcos regulatórios, Estatuto e Regimento, os servidores técnico administrativo tiveram sua representação ampliada, né? Eles tinham 2 representantes, ampliou para 4 representantes. Na medida que aumenta o número de conselheiros não estudantis, você tem que aumentar proporcionalmente o número de conselheiros representantes da comunidade estudantil. Eu acho que a gente poderia abrir uma discussão acerca desse tema, né? Já que a gente tem uma demanda, especialmente da comunidade estudantil, de maior representação. Eu poderia dizer a você que esse debate é um debate que a gente pode encaminhar para ser feito, mas é claro que esse é um debate que não depende só do reitor, não depende só do vice-reitor, da vice-reitora. É um debate que tem que ser travado por toda a universidade, porque essas representatividades têm que ser também debatidas de forma democrática. O senhor pode tomar água, se quiser. Com relação aos servidores técnico-administrativos, como o senhor encara a problemática da terceirização, que é uma consequência do déficit, né, de servidores na nossa universidade, nas diversas unidades, e que proposta o senhor teria para enfrentar esse problema? Olhe bem, essa questão da terceirização, ela não decorre só e exclusivamente do déficit de servidores que a gente tem na nossa universidade. Nós temos sim um déficit de servidores na nossa universidade,
no final da gestão do professor Naumar, em julho de 2010, nós tivemos suprimido um conjunto de cargos do nosso quadro de servidores. Desde que a professora Dora assumiu, nós temos discutido esse tema com o Ministério do Planejamento, o Ministério da Educação, ou seja, temos levado o pleito de ampliação do quadro de servidores técnico-administrativos da nossa universidade, de forma muito firme e decisiva. Agora, há um conjunto de cargos específicos que foram extintos do quadro de servidores técnico-administrativos das universidades federais, enfim, do Serviço Público Federal, como pedreiros, carpinteiros, eletricistas, motoristas, copeiros, enfim, esses cargos não fazem mais parte do quadro de cargos de servidores públicos federais. O Congresso Nacional, né, extinguiu esses cargos através de uma lei e, portanto, nós temos que contratar essa mão de obra a partir de empresas terceirizadas. Esse é um debate que está posto e que nós precisamos aprofundar internamente na universidade, mas em especial uma discussão com a Andifes, né? E aí também pressionando o governo e o Congresso Nacional para reavaliar, se for o caso, esse tipo de terceirização que ocorre nesses cargos específicos, né? Então, lamentavelmente, isso foi uma decisão que ocorreu lá atrás e que afeta todo o serviço público, não só a nossa universidade. Agora eu queria aproveitar só também para falar que a gente precisa aprofundar essa discussão sobre as empresas terceirizadas que são contratadas para prestar serviço na nossa universidade. Melhorou muito no último período, né? Algumas empresas foram substituídas por outras empresas, melhoramos essa questão do pagamento dos servidores terceirizados, etc. Mas ainda há muito o que fazer nessa área. Seguindo, eu formularia a seguinte pergunta. Na nossa universidade existem muitas pessoas acometidas com problemas de saúde mental, seja questões ligadas à depressão, a transtorno bipolar, entre outros. Apesar disto, e ao que se sabe, nenhum gestor da UFBA preocupou-se com essa questão a ponto de apresentar propostas muito específicas para essa problemática. Então, e, sobretudo visando prevenir tais processos de adoecimento entre os corpos docente, discente e técnico-administrativo. O senhor considera que a universidade deve se preocupar com essa questão? E se sim, o senhor teria alguma proposta nesse sentido? Ou está sensível a essa problemática? Olha, eu acho que a gente tem que se preocupar sim com essa questão, porque esses problemas de doenças, em particular essas doenças de depressão, essas doenças psicossociais, vamos dizer assim, elas estão permeando aí a sociedade moderna cada vez mais, né? E eu acho que o processo de prevenção é o melhor caminho, né? E no caso da nossa universidade, eu imagino, e a gente buscou exercitar durante esse último período, mas claro que a gente precisa avançar, e eu acho que se nós tivermos uma instituição mais acolhedora, uma instituição que tenha esse olhar mais nas pessoas, uma instituição em que a gente traga verdadeiramente essa área das artes. E daí essa é a nossa proposta, trazer a área das artes e da cultura para promover mais encontros, para promover mais socialização entre as pessoas. Isso vai tornar o nosso ambiente universitário mais acolhedor, vai tornar o nosso ambiente universitário de mais diálogo, de mais participação. E eu vou apostar nisso, eu vou apostar nas atividades culturais, nas atividades artísticas, permeando o restaurante universitário, as residências universitárias, a Praça das Artes, as unidades universitárias, a administração central, enfim. Há muitos artistas na nossa universidade que não são da Escola de Arte, de Belas Artes, de teatro, de dança ou de música. E na Politécnica a gente tem artistas, na Geociência a gente tem artistas, poeta, a professora Joaquina aí, enfim. A ideia é que a gente tenha um grande projeto nessa direção, e isso eu acho que vai possibilitar também a prevenção a esse tipo de adoecimento que acomete a sociedade e, portanto, membros também da nossa comunidade. É por aí que a gente vai trabalhar nessa perspectiva. Professor, antes de concluir a minha participação, ainda tenho mais 3 perguntinhas rápidas e vou formular a antepenúltima, né? Na UFBA, ao que se sabe, não existe nenhuma política de gestão que valorize o acúmulo e a experiência de profissionais, a expertise de profissionais que estejam na iminência de se aposentar, né?
Então, assim, que medidas na sua gestão o senhor adotaria no sentido de viabilizar o compartilhamento de conhecimento entre as atuais e as futuras gerações? Olha, nós já temos a possibilidade, regimentalmente, de contratar professores visitantes, né? Professores visitantes. Então, uma das medidas que podemos adotar, estimular as unidades universitárias, é que contratem os professores aposentados, aqueles que desejam continuar essa colaboração com a universidade, mesmo aqueles que não estão inseridos na pós-graduação, como professores visitantes, porque aí você inclui ele dentro do processo acadêmico, na sala de aula, orientando trabalhos de graduação, de pós-graduação, etc. Quando eu estava na direção do GEL, eu sempre tinha uma preocupação com isso, né? De tentar estimular os departamentos a fazer os concursos antes do professor da disciplina que estava querendo se aposentar, para que o jovem professor chegasse antes do outro se aposentar. Isso aconteceu comigo. Quando eu cheguei ao meu departamento, o professor Ovídio Valadão, que foi o professor que se aposentou na sequência e que eu passei a ministrar a disciplina dele, ainda ficou no Instituto por cerca de 2 anos. Nós tivemos a possibilidade de interagir, esse convívio, e logo depois ele se aposentou e eu pude aí dar prosseguimento ao trabalho que ele já vinha realizando no Instituto. Qual a sua visão acerca do problema da insegurança no âmbito e no entorno da nossa universidade? E como o senhor pretende enfrentar essa problemática, já que ela tem sido recorrente e, a meu ver, a atual administração tem se limitado a tratar o assunto somente quando assaltos e assassinatos acometem membros da nossa comunidade? Esse é um assunto muito complexo, né? O assunto da segurança pública, né? E a nossa universidade é uma universidade pública e ela está inserida no espaço público, né? Não poderia estar, portanto, alheia e sem participar dessa discussão. Nós precisamos tratar esse assunto de forma mais politizada, na minha maneira de ver, né? E para que não fiquemos refém, como você mesmo apontou, dos acontecimentos, né? Então, na nossa gestão, nós vamos estar em constante comunicação com o governo do Estado, mas não com o major, comandante do policiamento, né? Nós vamos tratar desse assunto diretamente com o governador, porque a Universidade Federal da Bahia é a maior e a melhor universidade do estado da Bahia. É a universidade que tem mais produção científica, é a universidade que tem mais alunos, é a universidade que tem mais professores, é a universidade que tem mais iniciação social. Então, vamos tratar diretamente com o governador essa questão da segurança no entorno dos campos. E mais do que isso, né? Vamos nos aproximar, como estamos fazendo com os programas de extensão, das comunidades vizinhas aos nossos campos, né? Agora mesmo, eu tive a honra de estimular a construção do programa de extensão, que acabamos de lançar o edital do programa Vizinhanças, com as comunidades do Calabar, Alto das Pombas. Então a universidade precisa sair dos seus muros, né? Derrubar os seus muros para poder se relacionar com a sociedade, para que a gente também tenha segurança. Não adianta a gente fechar a universidade em grades, em muros, e dizer, não, aqui dentro a gente está protegido, se a gente, quando sai do nosso campus universitário, a gente tem problemas. Então tem que enfrentar o problema de frente. É isso que a gente vai fazer. O artigo 2º do Estatuto da UFBA prevê que, dentre outros objetivos institucionais, nossa universidade se compromete a promover a equidade na sociedade, combatendo todas as formas de discriminação, de intolerância e de preconceitos decorrentes das diferenças raciais, sociais, étnicas, religiosas, de gênero, de orientação sexual, etc. Apesar disto, a UFBA não tem uma política de gestão no sentido de construir a equidade de gênero a partir da sua administração superior, né? Ou seja, o lugar das mulheres e dos negros na gestão universitária não é o mesmo que dos homens brancos e etc. Então a pergunta é, que medidas o senhor adotaria para começar a construir uma cultura de equidade de gênero? Ou seja, qual será o lugar das mulheres e dos negros na sua gestão? O senhor vai priorizar um processo que direcione para a paridade, que homens e mulheres, que negros e negras possam ocupar os cargos de decisão na sua gestão? Esse também é um assunto por demais importante de ser debatido e discutido, né?
a nossa universidade e a nossa sociedade, né, ainda é recheada de preconceitos. Né? Olha que eu até comentei com vocês aqui na minha chegada que durante esse caminhar da campanha eu tenho sofrido o preconceito da idade, da juventude. Né? Então aqui e acolá você tem preconceitos permeando os nossos espaços acadêmicos. Né? Nós fizemos recentemente, estimulado pela administração, através da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil, nosso programa UFO em Paralax, que foi uma iniciativa justamente na direção de combater esses preconceitos internos. Uma gestão, ela tem que ser feita para ser bem sucedida com pessoas competentes. Não há como você não olhar para a competência das pessoas para que elas ocupem os cargos, as posições da gestão. Agora, é claro que tem que ter esse olhar também para a possibilidade de ter uma gestão competente e, ao mesmo tempo, que tenha membros da comunidade universitária que representem o conjunto da comunidade universitária. Eu falei no início de uma das nossas respostas sobre a mudança que houve, né, no conjunto da universidade, das pessoas, né? Pessoas de cores diferentes, pessoas de jeitos diferentes, pessoas de cabelos diferentes, pessoas com jeitos diferentes de se vestir. Então nós vamos montar uma administração com olhar na competência e na representatividade dessas pessoas que hoje compõem a nossa comunidade universitária. Por exemplo, nós vamos buscar no conjunto da comunidade universitária uma pessoa que tenha o olhar estudantil de quem já participou desse caminhar, de morar em residência, de almoçar em restaurante universitário e tal, para poder ser o pró-reitor de ações afirmativas e assistência estudantil, porque acreditamos que esse é um perfil importante para ocupar, por exemplo, esse tipo de posição.